Já voltamos então, gente, para falar sobre o nosso terceiro tipo de pronome, que são os pronomes demonstrativos, um tipo de pronome bastante importante, tá? Porque assim como os pronomes pessoais, costuma cair bastante nas provas, ser um dos mais pedidos. Então, vamos entender por que disso. Bom, os pronomes demonstrativos, eles também são pronomes referenciadores, eles também fazem aí essa referência, né, de certa forma, à pessoa gramatical, né? E eles têm basicamente duas funções. Uma dessas funções é situar, né, alguma coisa, né, aquilo que eles se referem, no espaço e no tempo em relação às pessoas do discurso, as pessoas que estão falando, né, o emissor e o interlocutor. Então, veja só, essa é a primeira função. Esta torta aqui acabou de sair do forno. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu uso esse esta, né, esse pronome esta, eu estou situando a torta no espaço, tá? Em relação às pessoas do discurso. Então, veja só, o fato de eu estar usando esta aproxima a torta de mim, o falante. Por isso até que eu usei essa forma aqui, esse advérbio, para a gente ter essa ideia de proximidade do falante, tá? Então, a gente já vai explicar como a gente faz esse uso. Em relação a tempo, se eu falo naquele tempo, quase ninguém tinha um celular. Então, veja, eu estou querendo situar essa questão aí de ninguém ter celular no tempo. Quando foi isso? Naquele tempo que eu estou falando, um tempo que ficou para trás, um tempo remoto, um passado distante. Por isso, eu usei o aquele, certo? Bom, essa é uma função. A outra função é quando a gente usa os pronomes demonstrativos direto no discurso mesmo, né? Seja no texto ou na nossa fala, para retomar algum termo que eu já mencionei anteriormente, né? Alguma forma nominal que eu já usei, ou então para chamar a atenção para alguma coisa que eu vou falar. Então, normalmente para enfatizar o que está por vir. Então, veja só. Eu disse que não iria, e depois que falei, isso não me chamou mais. Então, para eu não ter que repetir, né, essa oração, então, por exemplo, eu disse que não iria, e depois que eu falei que eu não iria, não me chamou mais, né? Não dá para ser, fica esquisito, fica repetitivo, não é legal. Então, para não retomar o que eu falei, eu simplesmente uso o isso, e aí retomo o que eu disse anteriormente. E quando eu quero chamar atenção, né, eu posso falar aqui, seu erro foi este. E aí eu chamo a atenção porque eu vou falar na sequência. Este, ter dado a eles muita confiança, tá? Bom, os pronomes demonstrativos, eles possuem formas que são variáveis e possuem formas que são invariáveis. Por que isso, gente? Basicamente, como a gente vai ver aqui, eles podem aparecer tanto como os pronomes que são substantivos, como pronomes adjetivos. Então, veja só, nesse caso dos invariáveis, isto, isso e aquilo, são sempre pronomes substantivos. Nunca você vai poder usar isto e um substantivo junto, certo? Ele está sempre sozinho. Por estar sozinho, por estar substituindo um substantivo, eu não preciso variar, não preciso flexionar ele, esse pronome, né? Não preciso flexioná-lo para que ele concorde com o substantivo. Então, por isso, eles ficam sempre invariáveis. Só que essas formas aqui, esse, este, aquele, eles podem ser pronomes adjetivos ou substantivos. Quando eles estão como pronome adjetivo, que é mais comum, né, para esses pronomes, eles precisam concordar com o substantivo que está junto deles. Então, por isso que eles variam tanto em número quanto em gênero, certo? Bom, então veja aqui os exemplos. Este mês será longo. Este vem com o mês, que é um substantivo. Então, eu usei a forma masculina e singular. Se fosse estes meses, né, se fosse plural, seria estes, né, seria uma forma plural. Mas veja aqui, dois casos em que eu tenho o pronome substantivo. Aquela é minha mãe, né, aquela, né, normalmente esse aquela, a gente já tem uma palavra subentendida aqui. Por exemplo, aquela mulher, ou aquela mãe, é a minha mãe, certo? Mas o pronome veio sozinho, então aquela está sozinho, funcionando como pronome substantivo. E como eu disse, esses pronomes invariáveis, isto, isso e aquilo, sempre são pronomes substantivos. Então, aparece aqui o que é isso na sua mão. Isso está substituindo uma forma nominal. Como eu não sei o que está na sua mão, eu não posso nomeá-lo, não posso usar um substantivo. Então, eu uso o isso para indicar que está aí com você, certo? Mas substituindo aí o nome que eu não sei o que é. Então, tá sozinho, pronome substantivo.
Bom, agora é a parte importante, então, dos pronomes demonstrativos. Por quê? Porque eles são pedidos nas provas dessa forma. O que acontece? A gente usa, é muito comum que as pessoas usem, principalmente aqui, o esse e o este, de forma indiscriminada, como se fossem sinônimos, né? E usam, assim, sem diferenciar, não, aqui é esse ou aqui é este. É muito comum, realmente, né, no dia a dia, coloquialmente, em textos normais, coloquiais, a gente usar, né, um pelo outro. Porém, gente, acontece que tem regras, né? Existem aí, né, como tudo na gramática, existem regras, existem normas, né, que dizem quando eu devo usar o esse, quando eu devo usar o este, e também quando eu devo usar o aquele, tanto na indicação de espaço, quanto na indicação de tempo, quanto na indicação do discurso, né, para retomar algo ou para falar de algo que vai ser ainda dito, enfim. Então, é importante a gente estar familiarizado com isso, porque é aí que vai ser cobrado da gente nas provas, certo? Então, vamos lá ver. Vamos primeiro falar da indicação de espaço. Então, em relação a situar alguma coisa no espaço. Quando eu uso a forma com T, este, esta e isto. Para situar o objeto, a coisa, a pessoa, enfim, do que eu estou falando, próximo a mim, certo? A forma com T situa próximo a mim, a pessoa que fala, né? O emissor da mensagem. Então, vejam os exemplos. Esta espinha no meu queixo, se está aqui comigo, no meu queixo, é esta, porque está perto de mim. Está dolorida. Ou então, o que é isto aqui no meu sofá? Eu até coloquei aqui de novo, gente. Esse advérbio aqui é para lembrar que se está aqui, é porque está aqui comigo, perto de mim. Se é perto de mim, isto, com T. E aqui o outro exemplo, este do meu lado é, né? Então, do meu lado, está aqui comigo, é o Nathaniel. Então, lembrem sempre, isto aqui. Associem essa forma com T, isto, com o advérbio aqui, e aí vocês não vão esquecer mais que o isto é daquilo que está perto de mim, de quem fala. Já para indicar uma coisa que está perto da segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com a qual eu estou falando, eu uso a forma com dois S's. Esse, essa, isso. Certo? Então, se eu falo esse, ou se eu falo isso, se eu falo essa, eu estou indicando que a coisa, né, da qual eu estou falando está perto de você, do meu interlocutor. Então, veja. Esses seus óculos novos são feios. Então, seus óculos estão aí no seu rosto, né? Não no meu. Então, estão perto de você. Por isso, eu uso esses. Isso aí na sua mão é um brigadeiro? Então, isso está na sua mão, está com você. Então, veja só. Aí, né, um advérbio também que indica que está com a pessoa. Aqui está comigo. Aí está com a pessoa com a qual eu falo. Isso. Essa daí é a sua saia nova? Mesma coisa. A saia está mais próxima da pessoa, porque ela está vestindo a saia afinal. E, então, eu uso essa, porque está mais perto da pessoa com quem eu falo do que de mim. Então, se a gente fala isto aqui, a gente tem que lembrar sempre isso aí. Porque aí, ao associar o isso, dois S com o aí, a gente lembra que é para situar algo perto da pessoa com quem eu estou falando. Certo? E, é claro, a gente tem ainda os pronomes aquele, aquelas, aquilo. E a gente usa quando não está nem perto de quem fala e nem perto de com quem se fala. Ficou longe de nós dois, né? Ficou longe ali daquela situação do discurso. Então, como está distante, a gente usa aquele, né? O aquele, ele sempre tem esse sentido aí de distanciar. Então, veja só. Aquela moça da loja foi muito atenciosa. Não estamos mais na loja, ficou longe. O que foi aquilo no teatro? Aquilo que aconteceu no teatro, já saímos do teatro, ficou longe. Aquele lá está muito cansado hoje. Então, estamos aqui falando de alguém, né, que não está junto, que não está perto, para falar aquele lá, que está ali longe de nós, está muito cansado hoje. Então, lembrando, isto aqui, junto da pessoa que fala. Isso aí, está perto da pessoa com quem se fala. E aquilo ali, ou seja, ali, que não é nem perto de mim nem de você, longe de nós dois, certo? Façam essa associação, isto aqui, isso aí, aquilo ali, que aí a gente não esquece mais. Bom, falamos então da indicação do tempo, do espaço. Vamos para a segunda, então, função dos demonstrativos, que é situar alguma coisa no tempo. Eu vou usar, então, as formas este, esta e isto, que é com T, para indicar o tempo presente. Veja só, faz essa relação. Este com T, não é para indicar uma coisa que está perto de mim?
Sim. O tempo presente não é o tempo que está perto de mim, é o tempo que eu estou vivendo, é o único tempo que a gente vive. Então, faça essa relação para lembrar. Tá, este, então, é uma coisa que está perto de mim, de quem fala, então, é o tempo presente, porque é o que está perto, certo? Então, veja só. Vou dormir porque a esta hora já tenho sono. Esta hora, a hora corrente, né? A hora em curso. Veja aqui. Esta será a melhor semana do mês. Então, ele está falando da semana. Esta semana que começou agora, né? Esta semana que está em curso, certo? Este dia já começou mal para mim. Então, eu estou falando de um dia que está também acontecendo. Tempo presente, forma com T. Forma com SS, esse, essa, isso. No tempo serve para indicar ou o futuro ou uma coisa que acabou de acontecer, certo? Então, a gente usa ou para o futuro ou um passado, não que acabou de acontecer, mas um passado recente, né? Um passado que não ficou distante, um passado recente. Então, veja só. Esse próximo ano, viajarei muito. Ou seja, no ano que está por vir, futuro. Então, se não está próximo de mim, eu vou usar o esse. Porque também não está distante, né? Tá, o futuro, né? Então, a gente usa aqui o esse. Nessa noite, eu a pedirei em casamento. Veja que os pronomes demonstrativos, eles podem sofrer também as contrações com as preposições. Do mesmo jeito que aconteceu lá com o artigo que a gente viu na aula, na primeira aula de classe de palavras. Olha, nessa, nada mais é do que a preposição em mais o pronome essa. E aí sofre a contração. Lembra que a contração é quando tem prejuízo para a grafia da preposição, né? Ela muda. E aí o em se transformou basicamente no N. Virou nessa, certo? Então, também pode acontecer com a preposição de, né? De mais essa vira dessa, ok? Bom, então continuando. Nessa noite, eu a pedirei em casamento. Então, nessa noite, veja aqui, ó, pedirei é o verbo que está no futuro. Então, nessa noite eu vou pedi-lo em casamento. E, por fim, exagerei nesse fim de semana e, por isso, cheguei cansado ao trabalho, né? Então, falamos numa segunda-feira, o fim de semana acabou de passar, é um passado recente. Então, nesse fim de semana, né? Porque eu não estou mais no fim de semana, então não é neste, ele já passou. Então, ficou no passado. Nesse fim de semana, eu exagerei e, por isso, cheguei cansado ao trabalho. Ok? E para terminar essa parte, o aquele, gente, o aquele, ou aquela, ou aquilo, lembra, ele não indica sempre uma coisa distante? Então, um objeto que no espaço está distante de nós, no tempo a mesma coisa. Vai indicar um tempo bem distante, que ficou bem para trás. Então, é um passado remoto, ou um passado longínquo, ou quando a gente quer falar do passado de um modo vago, sem especificar, sem deixar claro que está perto, simplesmente falar do passado. Então, por exemplo, aquela época é que era boa, né? Não está bem especificado, uma época provavelmente antiga, né? Ou então, quando a gente lê a Bíblia, e aí tem ali, naquele tempo, Jesus estava indo ao templo, né? Que é uma coisa que tem sempre no Evangelho, aquele tempo, gente. Por quê? Porque o tempo de Jesus, né? Tá bem distante. Então, a gente usa a forma aquele. Veja que aqui também é uma contração de em, mas aquele virou naquele, ok? E para terminar essa parte das funções do uso dos pronomes demonstrativos, a gente tem quando a gente usa os pronomes demonstrativos no discurso, né? Ou no nosso texto, normalmente, ou até na fala, mas principalmente no texto. Quando que a gente usa, então, o este, né? Com a escrita com a letra T. É para chamar a atenção para algo que vai vir, né? O este, ele chama a atenção para alguma coisa que eu vou falar logo na sequência. Então, o que eu já vou falar. Por exemplo, aqui, a verdade é esta, não estou doente. Então, usei o esta para me referir a algo que será dito. Isso aqui é mais ou menos um recurso de ênfase, né? Que aí eu chamo a atenção. A verdade é esta, preste atenção, né? Não estou doente. Ou pode também acontecer, embora não seja tão comum, a gente usar o isto com alguma coisa que eu já mencionei, mas normalmente tem que ser uma coisa que eu acabei de dizer, porque aí está perto, né? Lembra aí que o que está perto é sempre com a forma do T. Então, não é nada da sua conta, e aí, dito isto, Luiz foi embora apressado, que acabei de dizer, tá? Mas, normalmente, para a gente retomar alguma coisa que já foi dito, que já passou, a gente usa a forma com dois S's. Então, veja só, esse, essa, isso é mais usado para retomar alguma coisa que eu falei anteriormente, alguma coisa que eu já mencionei e aí quero retomar. Por exemplo, aqui, descasque as batatas e depois disso, né, depois de descascar as batatas, junte tudo numa panela, certo? Retomou a oração anterior.
Ou aqui nesse caso, para eu falar de alguma coisa que foi dita agora pelo meu interlocutor. Você sabe que adoro dançar. E aí eu respondo, sim, e nisso você é muito bom. Ou seja, nisso, em dançar, né, você é muito bom. Então, eu estou retomando o que o meu interlocutor falou. E aí eu uso a forma com 2 S. Algo que já foi dito por outra pessoa nesse caso. E por fim, gente, nós temos a forma aquele, aquela. E aquilo que é usado, novamente tem essa noção de distância. Por quê? Porque a gente usa sempre como um predicativo do sujeito. A gente vai ver isso na aula de análise sintática, fiquem tranquilos. Mas é o quê? O predicativo é aquilo que qualifica, né, ali o sujeito. Então, ele se refere ali ao sujeito para falar que aquele substantivo ali do sujeito, né, aquele nome que está no sujeito, ele já foi mencionado anteriormente em algum momento. Né? Não ali, mas em alguma outra conversa nós falamos, ou a gente viu junto numa propaganda, apareceu em algum lugar, e aí, olha só, você chama aqui a atenção para falar que já falamos disso antes. Por exemplo, aqui, esse tênis é aquele da propaganda? Então, aquele que passa, que nós já vimos, né, que já foi apresentado a nós, é aquele lá? A mesma coisa aqui. Esta é aquela mulher de quem você falou? Então, assim, nós falamos da mulher em algum momento no passado, e aí a gente usou aquela para retomar. Ah, essa é aquela lá? Aquela que a gente já falou? Sabe? Para a gente falar, bom, a gente já discutiu sobre isso, né, mas está distante. Ok? E lembrando ainda uma coisa importante, gente, que é bacana a gente relembrar, que a gente pode alternar ainda o uso das formas este, esta, isto, com a forma aquele, aquela, aquilo. Então, preste atenção. Às vezes, a gente está fazendo no discurso, né? E a gente vai usar o este, na forma com T, alternada com a forma aquele, né? Para quê? 2 situações, mas a primeira é mais comum, tá, gente? Aqui, ó. Veja só. Ele e o irmão foram pescar. Essa é a primeira oração. Então, o que eu tenho aqui? 2 formas nominais. Ele e o irmão. São 2 formas nominais. Um pronome e um substantivo. E aí eu falo assim, este estava animado, mas aquele parecia cansado. Por que eu usei este e aquele? Porque eu não quis repetir. Ah, o irmão estava animado, mas ele parecia cansado. Eu não quero repetir. Por quê? Porque, né, não é boa essa repetição para um texto. Então, não fica bem escrito, não fica fluido. Então, a gente usa aí os pronomes para substituir, para nos referir a algo sem ter que usá-lo de novo. Então, este, lembra sempre, este, aquilo que está perto. Então, este vai se referir ao último termo mencionado, que é o que está mais perto. Então, no caso, irmão. Aquele vai falar do mais longe, que foi o primeiro que eu falei. Então, este está substituindo o irmão e aquele está substituindo ele, certo? E nesse segundo exemplo, é uma outra forma da gente revezar o uso de este com aqueles, que aqui é menos pedido nas provas, mas tem função basicamente de um pronome indefinido, por exemplo, alguns e outros. Quando eu falo assim, havia muita gente, todos estavam com medo. Este chorando, aqueles petrificados. O que eu quero dizer com isso? Tinha alguns chorando e alguns estavam petrificados. Né? Então, eu estou indefinindo, eu não estou falando exatamente quem estava chorando, quem estava petrificado. E, em vez de usar alguns, outros, uns e outros, eu uso estes e aqueles, mas tem a mesma função. Certo? Vamos fazer uma pausa, então, rapidinho? E aí eu termino somente aqui a parte dos demonstrativos com seus substitutos. E a gente já passa para o próximo tipo de pronome. Rapidinho, a gente volta já.